Olá, seja muito bem-vindo ao curso Hemograma, Medicamentos e Ortomolecular. Meu nome é Karine Bozena, sou graduanda em Biomedicina e também neuropsicanalista. Tenho lato sensu em psicanálise e psicologia. Você que é terapeuta, psicanalista e psicólogo, é importante você entender que com a prática da medicina preventiva e medicina integrativa, você sim pode ampliar, a sua organização em atendimento da saúde mental, principalmente através da análise de biomarcadores dos exames clínicos do seu paciente, orientando ele a estar junto, de outras equipes da saúde, como principalmente os médicos, e a entender melhor o porquê, de repente, ele precisa realmente tomar aquele medicamento, ou melhorar a sua alimentação, ou até suplementar junto ao programa de saúde mental, sempre buscando a melhor qualidade de vida desse paciente através da melhoria da sua saúde como um todo, física e mental. Lembra? Sigmund Freud, antes de tratar a análise da psique, ele era um neurologista e médico, tá? Bom, nunca foi uma pseudociência, começa por aí. A gente, então, na nossa aula anterior, a gente falou rapidamente aqui, lembrando que esse curso ele certifica, mas não para a prática ortomolecular, Ele amplia o seu olhar para melhorar o seu programa de atendimento em saúde mental e ser até mais assertiva na organização desse programa em saúde mental, tá? Bom, então na nossa aula anterior, a gente falou um pouquinho das séries vermelhas, que as séries vermelhas são importantes, os eritrócitos, eles são importantes para a oxigenação de todas as células do nosso corpo, principalmente o nosso cérebro. E quando eles apresentam defeitos, como, por exemplo, o aumento do volume corpuscular médio dele, em razão de falta de determinadas proteínas importantes, de nucleotídeos, para a produção dessas séries vermelhas na medula óssea, criando uma deficiência, nessa produção, em função de uma deficiência do complexo B, principalmente a B12, a B9, a B6, por exemplo, da via da metilação, a gente tem, então, ali um quadro praticamente anêmico que só um médico que vai diagnosticar, que pode, às vezes, até ser temporário, dependendo do que ele está vivendo ali. Mas, principalmente, o temporário vai ter uma relação mais direta com uma deficiência de ferro. Lembra, um processo inflamatório, ele pode vir, sim, de um estresse crônico diário, tá? E somado a diversos outros estresses, diminuindo, então, a ferroportina no nosso intestino por base numa desbiose ali, e impedindo, então, a absorção de ferro. E a metilação excessiva, ela pode ocorrer também em função de um mecanismo de defesa de um estresse crônico, criando ali também uma prisão do ferro dentro das células, tá? Então, tudo isso daí irregulariza o nosso metabolismo e vai gerar um quadro de comportamento, como a ansiedade. Então, nem sempre a ansiedade, ela é de um conflito que eu estou vivendo, tá? Ou ela é do conflito que eu estou vivendo já com uma disfunção física, que é o problema da desbiose, da inflamação e uma série de coisas, tá? Um exemplo. A gente falou também das séries brancas, que elas são bem complexas, Mas o excesso de cortisol vai mexer muito na produção dessas células, as séries brancas, que são os linfócitos, os neutrófilos, o nosso sistema imunológico. Lembrando que uma baixa alimentação com muito estresse pode também fazer com que as séries brancas não sejam produzidas, criando um quadro de leucopenia. Nosso exemplo ali da nossa paciente jovem, reprimida, que não se alimenta bem, e também da nossa paciente oncológica, que retirou o pâncreas. Agora a gente vai falar das plaquetas, tá? Por exemplo, a equipe de reparo e inflamação. Vamos pensar da seguinte forma: as plaquetas, elas são importantes para gerar a coagulação sanguínea.
Então, a gente tem aqui, por exemplo, como é que eu posso dizer aqui? A gente tem aqui, por exemplo, né, uma obstrução, não obstrução, né, uma lesão aqui vascular, por exemplo, tá vendo? Aqui ocorrendo uma lesão, ou um corte na pele. Então, as plaquetas, elas vão lá para reparar essa lesão, tá? Criando uma coagulação sanguínea. Ou seja, aquele sangue que é fluídico, ele fica viscoso, né? De forma agora, junto com edema, um processo temporário inflamatório, recuperar essa derme, né? Essa membrana, essa região, tá? Do corpo. E estancar sangramentos, ok? Isso é importante. Um vaso sanguíneo interno com sangramento não é muito bom, né? Bom, então a gente tem aqui, por exemplo, a visão de plaquetas elevadas, né? Numa visão integrativa, que vão responder, sim, a um sistema, né? Uma resposta sistêmica à inflamação e de baixo grau, mas eu já vou explicar isso, tá? Então, lá no hemograma, o que vai mostrar ali essa condição das plaquetas é o volume plaquetário, tá? O VPM, que vai refletir a velocidade de produção das plaquetas. É importante entender o seguinte: quando nós estamos muito estressados mesmo, o nosso organismo, lembra, ele vai apontar a via da acetilação e aumento da termorregulação. Então, o nosso sangue ele vai ficar mais fluídico, né? Vai aumentar a nossa pressão arterial com muita tensão. E tudo isso, então, pode gerar pequenos arranhões, né, do nosso sistema ali vascular. Né? Pode gerar na parede desse sistema vascular. E isso, então, vai pelos sinais ali observados das nossas células chamar o aumento desse volume plaquetário. Então, sim, esse aumento do volume plaquetário, se ele for excessivo, ele vai começar a coagular esse sangue, ou seja, ele vai ficar mais viscoso, mais denso e sobre um processo inflamatório de estresse. E isso, então, pode desenvolver a trombocitose, né? Ela começa com manchas roxas, né? Que aparecem lá na nossa perna, por exemplo. Então, isso quer dizer, pelas vias de sinalização, pelo processo inflamatório do estresse, que o estresse, muito estresse, tá? Ele pode favorecer, junto à predisposição genética, e segundo Freud traz muito essas questões da predisposição genética, ele pode favorecer, sim, doenças crônicas não transmissíveis, como a trombose. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, deixa eu ver se eu tenho esse vídeo das plaquetas. Vamos ver mais ou menos como elas funcionam, que é bem interessante. Eu acredito que eu tenho esse vídeo das plaquetas, né? Para que vocês, né, apreciem aí essas ações. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Olha que bonitinho aqui, né? Ó, as células brancas, vermelhas, a função do plasma. Deixa eu ver, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, plaquetas. Vamos ver um pouquinho como elas funcionam, tá? Então, aqui ele está falando da trombose, né? Então, ele está mostrando aqui, dentro do sistema vascular, tem aqui, ó, células brancas. Ó, que bonitinho, ó. Aqui, ó. Aqui tá as células brancas, ó, dentro do sistema vascular. As séries vermelhas, responsáveis em oxigenar todo nossas células do corpo, né? E as plaquetas aí, ó, são essas bolinhas aí, ó, as plaquetas. Ó, que bonitinho. Nesse caso, ocorreu um corte dentro desse vaso, tá? Então, automaticamente as plaquetas vão lá, junto com células vermelhas, ó, que vão trazer energia, oxigenação,
e elas começam, que bonitinhas, a agir dentro desse corte, ó. Elas criam, junto com as produções químicas delas, elas criam aqui uma rede de fibras, por assim dizer. Lembrando que dentro dessas vias, a gente tem a família P2X, tá? Que são vias metabolômicas ali, proteômicas de sinais que vão aumentar a sinalização para aumento do volume plaquetário. Tá? Se eu não me engano, é a P2X, P2X, se eu não me engano, a P2X4, tá? Que está envolvida junto com a P2X7, com as vias, que são os receptores purinérgicos, receptores que estão aqui nas membranas dessas células, relacionado com as vias da fibrose, tá bom? Ok? A fibrose é quando tudo fica mais rígido, tá? Olha lá as fibras. Pronto. Ótimo. E aí, então, acabou resolvendo, né, essa questão do corte e tudo mais. Então, como o estresse, ele gera esses pequenos, né, atritos, a pressão arterial e tudo mais, vai ali, então, aumentando essa necessidade aí de plaquetas, tá? Eu digo um estresse mesmo muito crônico, e sempre tenha também o fator de predisposição, tá? É uma forma integrativa de análise. O que eu quero dizer é que quando a gente tem um hemograma, nós não somos médicos, mas tendo um pouquinho desses fragmentos de olhar, a gente consegue orientar melhor. Olha, eu estou vendo que você está muito estressada e que você acabou de me mostrar que a sua perna está apresentando ali roxos, né, em alguns locais. Vamos no médico? Vamos dar uma analisada? Vamos ver se isso tem relação, por exemplo, com alguma via que pode te prejudicar e que o estresse pode promover, que você sabia que a trombopenia, por exemplo, isso não é legal, né? Você pode coagular esse sangue, isso não é legal para a tua saúde, isso é muito sério. Vamos dar uma olhadinha para a gente melhorar o seu atendimento, ver como a gente resolve isso junto com o médico, um exemplo, tá? Então, esse é um parâmetro de biomarcador também interessante. Dificilmente aparece, mas aparece, tá bom? Bom, os biomarcadores que a gente mais vai trabalhar, né, do hemograma, nesse encontro, né, nesses encontros desse curso rápido aqui, é o TGO e o TGP, tá? O TGO, ele tá na via do aspartato, tá? Ok? E hoje ele também é indicado como AST. São as vias das transaminases. O aspartato, ele é muito importante na análise, porque ele vai indicar, lembra, naquele sweet spot, quando acima do valor 20 aqui, ó, né, um valor 21 acima, porque ele vai até 60, até 59, na verdade, tá? No valor normal. A possibilidade já de um estresse oxidativo. Se a gente, medicina preventiva, consegue identificar isso antes, com a prática nutricional e ortomolecular, junto ao tratamento da saúde mental, dos conflitos que essa pessoa vem sofrendo e crônicos, a gente consegue melhorar e colocar essas vias, essa tensão da mecânica ali produtiva do fígado dessa pessoa, aqui, ó, no valor do sweet spot, tá? Entre 10 a 20 normótico ali, tá? Bom, o AST, que é o TGO, na via do aspartato, ele vai tratar, ok, a bioenergética celular e mitocondrial. É ele que indica que a condição de um estresse oxidativo, com baixa aqui na via da metilação da via B6, com uma alta acetilação e baixa da via da metilação. Produtos, por exemplo, ortomolecular, suplementos como o NAC, o B6, a B2, o COQ10, né, são super efetivos para estarem junto ao tratamento desse paciente, junto com o médico, eu digo a nível ortomolecular.
Lembrando que vitamina B2, por exemplo, como ela é hidrossolúvel, ela tem uma tendência enorme a deixar o xixi muito, a urina, tá? Me perdoem, muito alaranjada, tá? Ok? Então, tudo isso, né, a gente não aplica de uma forma assim muito livre, tem que tomar cuidado nessas prescrições, tá? Bom, então, dado a via do aspartato, a gente também tem a via da alanina. A via da alanina, ela já está mais relacionada à via da pentose e à saúde não mitocondrial da célula, mas à saúde do nucleotídeo da célula, ou seja, do DNA. É ela que está relacionada àquela via G6PD, tá? De sinalização. Ok? E ela demonstra aqui, ó, um sobrepeso metabólico. Ela mostra também a via, lembra, da insulina, da resistência insulínica. A pessoa pode ser magra e apresentar resistência à insulina. Por quê? Alto estresse oxidativo, que gera muito antioxidante e muita, o ROS, né, que são os radicais livres, e muita acetilação, vai pedir o inverso, que é a metilação, para proteger a célula. E na via da alanina e da hipentoses. E aí, então, aqui, nesse nível de análise, já está também se mexendo com as vias de sinais das histonas dentro do DNA, ok? Vírus, por exemplo, como HIV, vai trabalhar no apontamento da alanina, conforme a sequência deles no UniProt, tá? Entre outras vias. Então, ele vai sobrecarregar diretamente nessa via aqui, sem necessariamente prejudicar o estresse oxidativo. Por isso que é um vírus que vai matando o sistema aos poucos, diferente do vírus Nipah, por exemplo, que ele já tem como mecanismo de ataque, primeiro, né, a via glutaminérgica e o aumento muito rápido de um estresse oxidativo para então solicitar a via, para depreciar a via das pentoses nucleotídicas dessa via da alanina, tá? E ali então criando ali uma condição letal mesmo da sua ação e do seu ataque, tá? Então, ele é, assim, muito rápido, né? Ele destrói o corpo muito rapidamente, tá? Suprimindo essas vias e tudo mais. Eu tenho lá na revista, nossa revista digital, eu tenho algumas condições relacionadas aí a essa via, essas análises. Mas vamos voltar para a saúde mental, que a gente não está trabalhando com vírus, né, de análise, a gente está trabalhando com a saúde mental. Lembra? Vamos voltar de novo aqui para o sweet spot, né, entre um valor de 20, né, a 10 para um valor aqui, ó, de 20 a 10, o sweet spot está nessa margem, né, que é uma margem ideal, lembra do ideal? Lembrando que acima de 21, para a área médica, está numa visão normótica, né? Não está num prejuízo, né? Do fígado, porque o TGO e o TGP são valores biomarcadores que vão explicar a saúde do nosso fígado, tá? O excesso de gordura desse fígado e tudo mais, né? Por exemplo, a esteatose, se a pessoa tem esteatose não alcoólica e tudo mais. Então, assim, então, tá num valor ali normótico, mas acima de 21, numa visão integrativa, que tá fora do sweet spot aqui, ó, né? Do sweet spot, por exemplo, a gente tem, então, já a possibilidade de um estresse mitocondrial, ou seja, a nossa mitocondria já está trabalhando muito rápido, né? Por quê? Porque aquele meu estresse crônico, aquela minha saúde mental, aquele meu enfrentamento de problemas, criando uma termorregulação muito alta de sinal no meu sistema nervoso central,
dificuldade, porque eu tenho problemas em casa, problema ali, problema aqui, já não me alimento direito, está criando, então, esse cenário. Então, a gente pode entrar com uma preventiva, né, que é diminuir esses valores, né, do fígado, desde que a gente diminua esses enfrentamentos, ajude na saúde mental a diminuir esses enfrentamentos com maior consciência, né, trazendo ali soluções para o paciente efetivas, né, nesse caso, tá? E aí, junto com isso, também organizando a nutrição desse paciente, sugestões ortomoleculares e indicando também esse paciente para o médico para outras sugestões que forem ali necessárias no programa integrativo, tá? Ok, então, primeiro ataque é na TGO, estresse oxidativo. E em seguida, na TGP, que é a via de energia da pentose e nucleotídica, né? G6PD, tá? Que é a via da pentose. Uma pessoa que se não se alimenta direito, essas duas vias vão estar, de alguma forma, sobrecarregadas. Uma pessoa com uma ansiedade crônica também vai apresentar o Sweet Sput A21, tá? Nós temos esses cortes dentro do projeto, tá? Ok, bom, então isso vai mostrar aqui também a resistência à insulina, como eu mostrei, vamos repetir aqui, né, na parte do ALT, que é o TGP, a gente tem a resistência à insulina, por quê? Porque a acetilação, o estresse oxidativo da pessoa está tão alto que então a célula, o sistema nuclear, pede a metilação dessa célula, criando então uma resistência insulínica. Lembrando que o estresse por acetilação aumenta nas vias da AGRP de sinais também a nossa fome, tá? Na via da grelina, da saciedade, leptina e tudo mais. Tudo mecanismo de defesa, tá bom? O que acontece? Um TGO e um TGP alto, né? Eles podem diminuir no tempo quando a gente trata eficientemente aquela pessoa na saúde mental, né? Mas eles podem demorar a se equalizar a partir do momento que a gente também não orienta direito a pessoa a entender que a alimentação, né, esses nutrientes absorvidos, eles são importantes para essa saúde como um todo. E ao mesmo tempo, onde o nutricionista que vai explicar isso, tá? Que vai organizar isso. E ao mesmo tempo, algumas suplementações também vão favorecer essas vias, tá? A gente vai falar ainda sobre tudo isso, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos falar agora, né, dessa via do GGT, né? Da gama GT, né, que é um barômetro aí de estresse oxidativo e está relacionado diretamente à via da glutationa, ok? Relacionado também com a capacidade renal, né, com a produção de GSH, ok? Dentro do nosso organismo, tá? Não é apenas um marcador de álcool dentro do organismo, ele também é um marcador, tá, desses radicais livres. E quando essa via está sobrecarregada, é ela que vai atingir aqui, ó, a via do ALT, que é essa via da G6PD de forma direta, sem ao menos passar por um estresse oxidativo, por incrível que pareça, tá? Que é o jogo de alguns vírus, como o HIV, por exemplo. O HIV, para quem não sabe, ele quando infecta, né, os nossos CD4, o TCD4, ele sequestra glutationa, que é essa via do gama-GT, e aí automaticamente sequestrando, aumenta-se a condição de radicais livres e já vai direto ali na baixa, né, da capacidade de produção pela via da pentose da G6PD, por exemplo, tá? O que acontece? Ele então ele faz isso porque ele precisa usar essas vias para poder se replicar, tá? E aí então essa via aqui, ela vai sequestrando
energia do músculo pela glicogênese, pela glicólise agora. Então, é o músculo que vai ter que dar glicose e energia, porque o vírus está sequestrando esse caminho. E aí a pessoa vai emagrecendo, né, com o HIV no tempo. Por sinal, meus amados, essa também é a via da diabetes tipo 1, tá? Da diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, como existe uma ineficiência da produção pelo pâncreas da insulina, não existe insulina, é diferente da diabetes tipo 2 de resistência à insulina via metilação, como a gente falou, ela então vai, de alguma forma, sequestrar o açúcar do músculo para poder ali produzir energia para as células, tá? É uma mesma via ali semelhante, tá? Uma das estratégias, não do vírus HIV, mas o estresse, ele pode também tratar essa via de sequestro, tá? Ele pode gerar aqui, né, uma GG alta por depressão de antioxidantes, que é a diminuição do GSH, do glutationa. Então, uma das vias para melhorar essa condição do estresse como um todo aqui nesse sentido é o uso do NAC, ele é muito bom, né? O suporte com N-acetilcisteína, por exemplo, porque ele vai trabalhar na via da cisteína, ó. Vamos lá rapidamente mostrar essa condição. Isso daqui, por exemplo, é um mapa do nosso sistema metabólico. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho, né? Olha que bonitinho. Aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês algumas vias aqui. Então aqui, por exemplo, ó, aqui, vou até fazer mais grossinho para vocês verem bem. Aqui, por exemplo, é o nosso ciclo de Krebs. E aqui do ladinho, a gente tem a TGO e a TGP do nosso fígado, tá? Essa TGO e TGP, ela é dependente aqui dessa via aqui, por exemplo, da tirosina, do triptofano, o triptofano que a gente pega ali da bananinha, por exemplo, da nutrição, importantíssimo para o nosso cérebro, para a saúde do nosso GNRH, que está lá na pré-óptica, tem um monte de coisa aqui. E também da via da cisteína, tá bom? A cisteína é dependente aqui da via da ureia, que está aqui. Então, se a gente tem, por exemplo, muita adrenergia, que é a via do aspartato, a alanina, que está aqui, ó, né? Lá no fígado do glutamato, a gente vai ter uma produção elevada aqui na ureia de amônia. Então, é a relação fígado mais rim. Se eu tiver muito amônia, eu vou, dado também os radicais livres, eu vou ter que produzir glutationa, que é o GSH. Se por algum motivo eu depleto e não consigo produzir, dado a via da cisteína,
que tem uma relação com a via da B6, do folato, da B12, etc. e tal, do complexo B, que é super importante, eu vou ter, então, um aumento de cisteína, homocisteína, né? Um aumento de cisteína, uma baixa de glutationa e um problema muito sério ali, agora, é de sobrecarga celular e metabólica, de forma a não aguentar aquele estresse, favorecendo quadros de alergia na derme, de fadiga crônica, de estados depressivos, de emagrecimento, de hipercolesterolemia, de aumento de peso e uma série de coisas só pelo estresse mental, tá? Junto à minha também predisposição genética e condições alimentares. Estão entendendo agora como é importante o entendimento dessas vias, tá? Como a gente pode orientar de forma mais consciente os nossos pacientes, por exemplo, tá? Bom, vamos falar então dos lipídios e colesterol, tá? Que também é uma resposta adaptativa. Para isso, a gente vai entender o uso de energia escalar do nosso metabolismo dado um estresse crônico, que pode vir da bactéria, do vírus, de uma doença crônica não transmissível, da dor e da dor mental dos nossos conflitos, ou até de uma disfunção do nosso sistema cerebral, de forma ali a exigir esse sistema cerebral central do nosso sistema nervoso muita energia, dado uma produção de uma ideia criativa, né, numa via mais alucinatória, de delírio e tudo mais. Até o próximo encontro.